Hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Na aula passada, nós falamos sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, nós cremos que ela acontecerá no céu após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, se você tem acompanhado as aulas sobre escatologia aqui no canal, nós te pedimos que você acompanhe lá, acesse o canal, na playlist Escatologia, assista às aulas na sequência, para que você possa ter um entendimento melhor sobre os últimos momentos da história da humanidade. Então, quando a igreja é arrebatada, ela irá para o céu e aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação durante um período de 7 anos. Lá no céu, nós falamos na aula passada que acontecerá o julgamento do tribunal de Cristo. Vai acontecer também as bodas do Cordeiro, e nós cremos também que será lá no céu, durante esse período em que aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. Antes de começarmos a aula, eu sei que é um pouco chato, mas eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas e deixasse os seus comentários aí embaixo. Assim, você interagindo, o YouTube recomendará esse vídeo para outras pessoas. Você estará ajudando o canal e também a outras pessoas a terem um melhor entendimento a respeito da palavra de Deus. Uma outra forma de você ajudar o canal é se você comprar pelos links que nós indicamos aí embaixo. Ao clicar em qualquer um deles, o canal também receberá uma comissão. Você não pagará mais caro por qualquer produto, apenas estará ajudando financeiramente o canal. Mas sobre as bodas do Cordeiro, a palavra de Deus diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, vai mostrar a igreja no céu, já arrebatada, já purificada, já ataviada, vestida como uma noiva. Esse grande banquete, que faz com que os casamentos reais aqui da Terra pareça apenas uma reunião familiar simples, será o maior de todos os banquetes e festas que a mente humana possa imaginar. Será algo indizível, algo maravilhoso, algo verdadeiramente divino. O primeiro ponto que queremos apontar aqui é a respeito da palavra cordeiro. Por que existe a noiva do Cordeiro? É claro que Cordeiro aqui está se referindo a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é o Cordeiro. Ele está, na verdade, no momento do casamento com a sua noiva. E essa noiva foi comprada por um preço muito alto, que foi o preço do seu próprio sangue. A palavra de Deus diz que vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A presença da noiva nas bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus Cristo, no casamento do Senhor, está ligado ao seu sacrifício, ao seu sangue, ao preço que foi pago por essa noiva, que foi através do seu sangue sacrificial lá na cruz do Calvário. Isso nos enche de responsabilidade, porque se dizemos que somos igreja, se dizemos que fazemos parte da noiva, sabemos que foi pelo preço do sangue do nosso Senhor que nós podemos dizer que pertencemos à Igreja de Deus. Há, na verdade, uma conotação de sacrifício, de um preço altíssimo, que nós não podemos nem mesmo mencionar
ou imaginar. E aqui apenas dizemos que fazemos parte da igreja, mas talvez nós não tenhamos a noção e a dimensão do que significa dizer que faz parte da igreja de Cristo. Não das denominações, das placas de igreja, mas da igreja de Cristo. E um dia ir participar dessa festa, desse casamento. A palavra de Deus, ao se referir à igreja e a Jesus Cristo, seu noivo, é muito semelhante ao casamento judaico da época de Jesus. O casamento judaico, ele era dividido em algumas fases. Todas elas tinham muita importância. Diferentemente dos casamentos de hoje, que são bastante simples, os casamentos judaicos, cada fase do casamento eram muito importantes e todas eram levadas muito a sério. A primeira fase do casamento era o noivado. Era quando o pai escolhia um noivo para a sua filha. Era um acordo entre duas famílias, aonde o pai do filho recebia aquela noiva para ser a esposa do seu filho. Ali já havia um contrato, já havia uma promessa de casamento daqueles dois jovens. A partir desse noivado, desse contrato de casamento, era pago um dote, aonde o noivo pagava o dote para garantir o casamento com aquela jovem. Quando levamos isso para o sentido espiritual, é o que aconteceu com Jesus e com a igreja. Um dote foi pago, um sacrifício foi feito, para que ele tivesse direito de casar com a noiva. Antigamente, os dotes eram dados em bens, animais, terras, prata, ouro. Já espiritualmente falando, esse dote foi pago com o precioso sangue de Jesus. Como diz a palavra, nós fomos comprados por um alto preço. Esse preço não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas perecíveis, mas nós fomos comprados, redimidos, pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro sem mancha e sem defeito. A próxima etapa do casamento judaico era o casamento propriamente dito. Nesse momento, o noivo saía da casa do seu pai, ia até a casa da noiva, pegava a noiva e trazia para a casa do seu pai ou para a casa que ele havia construído para morar com ela, geralmente ali próximo à casa do seu pai. As famílias de antigamente moravam juntas ou praticamente muito próximas umas das outras, às vezes até na mesma tenda. Durante esse percurso havia ali festas, muita alegria, onde havia as acompanhantes, as damas que acompanhavam a noiva naquele cortejo. Era um momento de muita alegria e de muita festa, até chegar na casa do noivo. A palavra de Deus tem várias passagens que ilustram esse momento do casamento judaico. Claro, isso com uma conotação espiritual, de como será o relacionamento, o casamento da noiva com Jesus Cristo, o noivo. Nós cremos que esse momento do casamento, onde a noiva é tirada da sua casa e levada para a casa do noivo, a casa do pai do noivo, é exatamente o arrebatamento. Nós cremos, como diz lá em João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Fala também lá em 1 Tessalonicenses a respeito do arrebatamento. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então veja que o casamento judaico ilustra muito bem o que acontecia no passado com aquilo que está para acontecer com a igreja. Um dote já foi pago, o preço já foi pago pela sua noiva. E vai chegar o momento em que essa noiva vai ser levada. Nós cremos que esse ser levado para o céu é, na verdade, por ocasião do arrebatamento.
A última etapa do casamento era a festa desse casamento, que acontecia já na casa do noivo ou na casa do pai do noivo, como eu expliquei anteriormente. Esse momento é o que se chama de as bodas do casamento, ou a festa do casamento. E essa festa do casamento, ela acontecerá lá no céu. É o que nós lemos lá em Apocalipse. Alegremos, regozijemo-nos, demos glória, porque já estão acontecendo as bodas do Cordeiro. A esposa já se aprontou. Ela está vestida de linho fino, resplandecente e puro, que são as justiças dos santos. Bem-aventurados são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Veja que maravilha, irmãos. O processo iniciou lá na cruz. Vai chegar um momento que Jesus vem buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja, posteriormente a isso, nós participaremos das bodas do Cordeiro, da festa, do momento em que o casamento é realmente consolidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que nada na palavra de Deus é à toa. Lá no casamento judaico havia um momento anterior de preparação da noiva, onde ela passava um período esperando o grande dia em que seria levada para a casa do seu noivo. Assim também nós cremos. Esse momento é um momento de preparação, onde a noiva deve estar atenta, se preparando, se adornando para o momento em que o noivo vem para levá-la para a casa do Pai. A palavra de Deus diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Senhor. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É isso que a palavra de Deus exige daqueles que se dizem igreja, crentes, evangélicos, que eles sejam assim, buscando a pureza, a santidade, se preparando como uma moça jovem, virgem, pura, se prepara para o seu marido. No caso aqui, a igreja se preparando para Cristo Jesus. A palavra também diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está o papel do Pai. É o Pai que fez o acordo para que o filho se casasse com essa moça, com essa jovem, com esta noiva. Assim foi os desígnios do Pai, para que tivesse uma noiva preparada para Jesus Cristo. Como diz a palavra, a noiva é o corpo e Cristo é a cabeça. Isso tudo foi, na verdade, um plano, um projeto de Deus, o Pai, para que pudesse acontecer. Assim como no passado, os pais era que providenciavam os meios para que o casamento acontecesse, assim também, diante de Deus, nós fomos pelo Pai, Deus Pai, que preparou a noiva e o cordeiro para um dia se unirem, se casarem, por ocasião das bodas do Cordeiro. Então, esse corpo, esse grupo de pessoas, desde os primeiros cristãos até os últimos, o momento em que a igreja será arrebatada, será o corpo, a igreja, a noiva que será levada ao céu à presença do Pai e será dada como uma esposa ao filho, o Cordeiro, aquele que pagou o alto preço, o maior de todos os dotes, para ter a noiva amada, que foi através do sangue de Jesus Cristo, aquele que nos salvou e nos purificou e nos prepara cada dia para podermos estar na sua presença, lá na glória, por ocasião desse grande banquete. Eu quero te fazer uma pergunta. Você faz parte desse corpo? Você faz parte dessa igreja? Então, haja como tal. A igreja que se purifica, a igreja que se prepara, a igreja que vigia, a igreja que está atenta, esperando o grande momento. Não é uma igreja que faz se prostituir. Não é uma igreja que vai desagradar o seu noivo. Não é uma igreja que vai manchar a reputação e o nome do seu noivo. Não. É uma igreja pura,
virgem, santa, imaculada. Esta igreja será apresentada ao Senhor. Essa igreja será levada até a casa do Pai. É essa igreja verdadeira que Cristo vai vir buscar. Que você faça parte dela também, em nome de Jesus. Isto, na verdade, é as bodas do Cordeiro. O momento da união final entre Cristo e a sua igreja amada. Eu sou Hildeberto e este é o canal O que a Bíblia Diz. Mais uma vez, ajude ao canal, compartilhando, deixando like, clicando no sininho das notificações para você receber os novos vídeos que lançamos aqui, se inscrevendo no canal. Assim você estará ajudando a obra de Deus, propagando a verdade da palavra de Deus e sendo um instrumento de Deus para este mundo. Talvez as pessoas estejam sem esperança, sem saber o que vai acontecer após a morte, mas a palavra de Deus nos assegura todas essas promessas. Ajude também ao canal comprando nos links que nós indicamos aí embaixo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.